Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga, mas olha, super poderosa. É sobre um confronto que acabou definindo o destino de uma nação inteira. A gente tem um rei todo dividido, sabe? Um profeta que não cede por nada e uma verdade que é, para dizer o mínimo, perigosa. Tudo isso vem lá do livro de Jeremias. E aqui a gente se depara com uma pergunta central, né? O que acontece quando um líder simplesmente ignora um aviso? Um aviso que, lá no fundo, ele sabe que é verdadeiro. É exatamente isso que a gente vai analisar hoje, focando nesse embate de altíssimo risco entre um rei que está desesperado e um profeta que, nossa, se mantém firme e forte. Então, para a gente entender bem o drama que está se desenrolando, vamos conhecer as duas figuras centrais. De um lado, o rei Zedequias. Ele é o governante de uma cidade que está literalmente cercada. Do outro lado, Jeremias, o profeta. E olha, os avisos dele vinham sendo ignorados, assim, sistematicamente, tanto pelo rei quanto pela corte. Bom, a nossa história começa no momento que parecia ser de glória. Sabe, um verdadeiro triunfo para o rei Zedequias e para toda a cidade de Jerusalém. E é aqui que a gente vê uma reviravolta daquelas. Pensa só, o exército dos caldeus, superpoderoso, que estava com Jerusalém na mão, encurralada mesmo, de repente, eles batem em retirada. E por quê? Porque o exército egípcio aparece como aliado para ajudar. Imagina a cena. Por um instante, foi só festa e alívio nas ruas. Parecia que, finalmente, as preces tinham sido atendidas, sabe? Que o perigo tinha passado. Só que a alegria dura pouco, porque é aí que Jeremias chega com uma mensagem que cai como uma bomba em cima dessa esperança toda. Era uma palavra direta, sabe, sobre o que realmente estava para acontecer. Pois é, o ponto central é esse. O alívio era só temporário. O aviso de Jeremias foi bem claro. Os egípcios vão dar para trás, vão recuar, e os caldeus, eles vão voltar. E vão voltar para terminar o serviço e queimar a cidade. E a reação a essa verdade, claro, não demora a aparecer. Porque, vamos combinar, entregar uma notícia dessas, uma mensagem tão impopular, isso geralmente tem um custo pessoal bem alto. Aproveitando que o exército caldeu não estava por perto, Jeremias tenta sair de Jerusalém. Ele só queria ir para a terra natal dele e resolver umas coisas pessoais. Só que ele é barrado bem no portão. Um capitão da guarda o para e o acusa na hora. Você está fugindo para os caldeus. Basicamente, o chamou de traidor, de desertor. E aqui, a injustiça fica escancarada, né? Jeremias nega, diz que é mentira, mas ninguém acredita nele. Resultado, ele é espancado e jogado numa masmorra improvisada que ficava na casa de um oficial chamado Jonatas. Simples assim. Depois de muitos dias com Jeremias preso, o rei Zedequias toma uma atitude que revela o baita conflito interno que ele estava vivendo. Olha só que coisa, o mesmo rei que ignorou publicamente todos os avisos de Jeremias agora manda chamar o profeta em segredo lá da prisão para uma conversa particular no palácio. E ele faz aquela pergunta que claramente não saía da cabeça dele, sabe? Mostrando todo o desespero por uma resposta, quem sabe, uma resposta diferente dessa vez. Jeremias, mesmo depois de ser preso, espancado, ele não hesita um segundo. A resposta dele é direta, sem rodeios. A mesma verdade terrível de antes. Ah, sim, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Depois de entregar a profecia, aí sim Jeremias aproveita para defender a si mesmo. Ele questiona o motivo da prisão e, basicamente, implora pela própria vida, pedindo para não ser mandado de volta para aquela masmorra, porque ele tinha certeza que morreria lá. E é nesse ponto que a gente vê um pequeno vislumbre de humanidade nesse rei tão cheio de conflitos. Parece que o apelo do profeta finalmente tocou nele de alguma forma. O que ele faz? Zedequias ordena que Jeremias seja tirado daquela masmorra horrível e fique no pátio da guarda. E mais, que ele receba um pão por dia, lá da Rua dos Padeiros. Essa pequena bondade do rei ajudou a manter Jeremias vivo, claro. Mas a frase final do relato já dá uma dica do que estava por vir. A fome e a desgraça que a própria profecia dele tinha anunciado. E no fim, essa história antiga deixa a gente com uma pergunta bem poderosa, né? Uma pergunta sobre liderança, sobre convicção, que continua sendo tão relevante hoje como era naquela época. Quando a verdade é ignorada em público, mas buscada em segredo, quem no final das contas paga o preço?